Estou lendo um estudo acerca de Lucas a partir do capítulo 17, mais 4 dias, 17 do 1 ao 10. Segue agora uma breve série de ditos, aparentemente quase uma miscelânea. O mesmo assim como diz Geldenius, página 531. Parece-nos que existe uma unidade entre os diversos pronunciamentos e o fato de que, embora Lucas não diga isso expressamente, foram feitos em uma mesma ocasião. O seu tema geral é a responsabilidade geral do discípulo em relação a outros, advertindo-os da pecaminosidade de desviar pessoas mais fracas do caminho, da necessidade de um espírito perdoador e de fé real e prática, e o perigo de confiar no mero cumprimento de obrigações para obter méritos. Versículo 1 e 2 ocorre em Mateus 18, 6, 7 e Marcos 9, 42. Quem são esses pequeninos? Do versículo 2, não há indicação alguma de crianças presentes nessa ocasião. A maioria dos comentaristas interpreta a expressão como uma referência a irmãos mais fracos entre os discípulos. Essa leitura é sugerida pelo paralelo em Marcos. Mateus, no entanto, coloca o dito no contexto de uma de seus trechos acerca das crianças, 18 do 1 ao 5. Não há razão, sem dúvida, porque não deveriam estar em perspectiva ambos os aspectos, versículo 3, 4. Uma das marcas do discípulo é a disposição a perdoar. O pecado não pode ser negligenciado nem tratado como leviandade. O transgressor precisa ser advertido. Seu pecado precisa ser discutido abertamente e não pelas suas costas. O arrependimento deve preceder o perdão. Mas, satisfeitas essas condições, não há limite para o número de vezes em que o perdão deva ser concedido. Em Mateus, o trecho é mais amplo e, em resposta a uma pergunta de Pedro, é seguido de uma parábola do credor incompassivo, 18 do 15 ao 35. Versículos 5 e 6, a magnitude da responsabilidade que esses ditos sugerem suscitou nos discípulos um sentimento de insuficiência. Eles disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Com a hipérbole caracteristicamente oriental, Jesus lhe dá um vislumbre das inesperadas possibilidades da fé. As raízes da amoreira eram consideradas particularmente fortes pelos orientais. Strachbiliberg, citado por Geldenius, página 434, diz: supunha-se que a árvore durava 600 anos. Desarraigá-la seria algo virtualmente impossível. Replantá-la no seu leito, no leito do oceano, mais difícil ainda, mas a fé em Deus ultrapassa as possibilidades. Marcos 11, 23 e Mateus 21, 21 trazem um dito semelhante no contexto da figueira que seca. Aí é uma montanha que deve ser lançada no mar. Versículos 7 ao 10. Uma parábola de serviço. Jesus falou da fé e agora passa a falar de obras inadequadas, pois o melhor que conseguirmos fazer não é nada mais do que nossa tarefa. Vê o comentário de 12:37. Servos inúteis não sugere que os servos tenham sido desleixados ou feito menos do que era sua tarefa, mas que simplesmente fizeram o que o seu Senhor tinha direito de esperar deles. 3. A última viagem para Jerusalém, 17:11 a 19:27. Jesus está agora diante da última etapa da viagem a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre a Samaria e Galiléia. Ao longo de toda essa extensa viagem com que Lucas tanto se ocupa, Jerusalém, com os tenebrosos eventos que ali devem ocorrer, está sempre em vista. Letra A. O ministério em Samaria e na Galiléia, 17:11 a 18:14.
Primeiro, 10 leprosos são curados. 17 do 11 ao 19. Na entrada de uma vila, 10 leprosos, a uma distância considerável em virtude de sua enfermidade, pedem que Jesus tenha misericórdia deles. Ele os envia aos sacerdotes para se certificarem da purificação que ele operou neles. Somente um, e este um samaritano, mostra a educação de voltar e agradecer seu benfeitor, que destaca o fato de que foi um samaritano que fez isso. Versículo 14. A cura em si não é descrita, mas aceita como fato. Em 5 do 12 ao 15, Jesus estendeu a mão e tocou nele, não temendo o contágio do contato físico. Versículo 16. O agradecimento do samaritano era evidência do fato para aqueles que consideravam a parábola do bom samaritano uma mera história. 2. A vinda repentina do reino. 17 do 20 ao 37. Alguns fariseus se aproximam do Senhor com perguntas acerca do tempo da vinda do reino de Deus. Ele responde que, embora essa pergunta esteja na mente de muitos, a coisa importante que eles devem saber é que a vinda será inesperada e não anunciada, e que antes da vinda do Filho do Homem será rejeitado e sofrerá nas mãos dos pecadores. Nos dias de Noé e Ló, o povo vivia totalmente despreocupado, sem a menor suspeita de que o dilúvio e a destruição estavam às portas. Será assim também na vinda do Filho do Homem. O reino estará sobre as pessoas antes que se deem conta, suas manifestações serão inconfundíveis, e sua irrupção romperá todos os tipos de relacionamentos humanos, de classe ou parentesco. Lucas tem 3 grandes seções que se ocupam com as últimas coisas. Letra A, 12 do 34 ao 59. A crise iminente que está para irromper sobre eles. Confira Mateus 24, 43 e 51. E B, 17 do 20 ao 37. A vinda não anunciada do dia do Filho do Homem. Mateus 24, do 23 ao 28 e 21 do 5 ao 36. A parúzia do Filho do Homem, a versão de Lucas, na maior parte do capítulo apocalíptico de Marcos, capítulo 13. O pequeno Apocalipse, como Marcos 13 é às vezes chamado, aparece quase completo em Mateus e Lucas. O material de Lucas 17 aparece entretecido por Mateus na sua versão de Marcos 13. Versículo 20 a 21. Esses versículos não têm paralelo em Mateus e não são fáceis de compreender, visto que a expressão entre vocês é bastante ambígua. O grego entos não é palavra comum que Lucas usa quando quer dizer no meio de vocês. Na verdade, não é encontrada em nenhum outro lugar no Evangelho. Assim, a expressão é diversamente interpretada por entre vocês. O próprio rei está de fato entre vocês, ou dentro de vocês, o reino espiritual no coração dos homens. É difícil imaginar que esse último seja o significado aqui, visto que as palavras são dirigidas aos fariseus. Outras possíveis traduções são em seu poder e ao seu alcance. Versículo 22 e 23, vê comentário de Marcos 13, 21, Mateus 24, 23, versículo 24, vê comentário de Mateus 24, 27, versículo 25, a terceira predição da paixão, somente em Lucas, versículo 26 a 30, vê comentário de 24, 37 e 39, versículo 31, vê comentário de Mateus 24, 17 e 18, versículo 32, uma advertência peculiar a Lucas, evocada pelas palavras ninguém deve voltar atrás por coisa alguma, versículo 31. Versículo 33, Marcos 8, 35 e Mateus 16, 25, trazem esse dito no contexto das advertências de Jesus após a confissão de Pedro, versículo 34 e 35. Vi o comentário de Mateus 24, 40, Mateus 24, 28. No versículo 20, os fariseus perguntam quando, agora perguntaram onde. Mas Jesus se nega a satisfazer a curiosidade dos que querem estabelecer a data e outros detalhes da vinda. 3. A parábola do juiz injusto, 18, 1 a 8.
Jesus conta agora mais uma parábola cujo propósito é claramente anunciado, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É a história de um juiz cínico e sem princípios que permanece impassível diante da súplica por justiça de uma viúva, mas que finalmente resolve a causa dela simplesmente porque os seus constantes apelos estão se tornando um aborrecimento para ele. Isso é um exemplo excelente da regra de interpretação, segundo a qual a lição de uma parábola deve ser encontrada no seu ponto principal e não nos seus detalhes, pois um juiz que ignora os dois grandes mandamentos, não teme a Deus nem respeita o homem, dificilmente poderia nos ensinar alguma coisa acerca do caráter de Deus. O ensino da parábola está num argumento a fortiori. Se um juiz terreno, destituído de todo senso de justiça, cede à inconveniência da viúva por simples fadiga, quanto mais Deus, que gosta de ouvir as orações dos seus filhos, vai ter prazer em responder quando, como neste caso, a causa for justa. Versículo 8 ao 10. É introduzida uma nota apocalíptica. As verdades do capítulo anterior ainda parecem ocupar a mente de Jesus. Quarto, a parábola do fariseu e o publicano, 18 do 9 ao 14. Mais uma vez, uma parábola é introduzida por uma indicação de sua interpretação. Ela é contada a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Um fariseu orando é contrastado com um dos cobradores de impostos, publicano. O primeiro toma a sua posição e agradece a Deus, que, ao contrário de outros homens, ele cumpre tudo aquilo que a lei exige, e mais ainda, o cobrador de impostos, por outro lado, claramente aflito e atribulado pelo senso de sua própria indignidade, suplica humildemente a Deus por misericórdia. Esse homem, diz Jesus, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Versículo 11. O fariseu, na verdade, não está orando, ele não pede nada a Deus, e seu agradecimento é mera formalidade. De relance, olha para Deus, mas se contempla a si mesmo. Ele agradece a Deus pelo que ele é e não pelo que Deus é. JNW, página 152. Versículo 12. Jejuo duas vezes por semana, e dou dízimo de tudo que ganho. Os judeus piedosos faziam questão de jejuar na segunda-feira e na quinta-feira. Os fariseus davam dízimo não somente de suas colheitas, como requeria a lei, Deuteronômio 24, 22 ao 23, mas até de suas ervas da honra, Mateus 23, 23. Versículo 13, a aflição do publicano é vista no fato de ele bater no próprio peito, confira 23, 48, sua única súplica é sua grande necessidade, Daniel 9, 19. O ensino acerca das crianças, 18, do 15 ao 17. Confira Marcos 10, do 13 ao 16 e Mateus 19, do 13 ao 15. Essas duas parábolas ocorrem somente em Lucas, mas no relato do restante da viagem, Lucas novamente segue Marcos. Nesse episódio, os discípulos, sem dúvida, querendo poupar o seu mestre de esforço exagerado, mudam embora crianças que foram trazidas para que ele as abençoasse. Jesus contraria a ordem deles e chama as crianças a si, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vê um tratamento mais detalhado no comentário de Marcos 10, do 3 ao 16. O homem rico, 18, do 18 ao 30. Marcos 10, do 17 ao 31 e Mateus 19, do 16 ao 30. Um homem importante pergunta a Jesus acerca da vida eterna e de como se pode obtê-la. A resposta de Jesus sugere que a pergunta é supérflua, pois as ordens estão nos 10 mandamentos e todos podem tê-las. O homem afirma que sempre obedeceu a elas, mas mesmo assim sente a necessidade de algo mais. O Senhor então diz que, no caso dele,
A barreira são suas posses. Ele precisa abrir mão delas e distribuí-las aos pobres. A precisão do seu diagnóstico é demonstrada pela atitude do inquiridor. Ele fica triste em virtude das palavras do Senhor, porque era muito rico. Versículo 23. Seguem ditos acerca das barreiras erigidas pelas riquezas entre seu possuidor e a verdadeira vida espiritual, e acerca da recompensa daqueles que fazem sacrifício das riquezas por amor a Deus. Versículo 18, um homem importante. Os sinóticos dizem que ele era rico, somente Lucas diz que era importante, e somente Mateus relata que era jovem. Versículo 22, Marcos acrescenta que Jesus olhou para ele e o amou. Ele precisa abrir mão das suas posses, não porque a riqueza em si é má, mas porque o caso dele era o afasta das bênçãos espirituais. Versículo 25, um camelo. Não é necessário pensar no fundo de uma agulha como uma porta ou portão dos fundos. A hipérbole é uma figura de linguagem usada com frequência no ensino do nosso Senhor. Confira 17:6, 6:41 e também Mateus 23:24, etc. Versículos 28 e 29, na resposta de Jesus ao comentário de Pedro, acerca do que eles, os discípulos, haviam sacrificado, Lucas omite irmãs e terras, mas acrescenta mulher ao relato de Mateus e Marcos. Em Mateus, um incidente é seguido da parábola dos trabalhadores da vinha. Vê também comentário de Marcos 10, 17 a 31. Letra D, a terceira predição de sua morte, 18 do 31 ao 34. A terceira das predições da paixão registradas pelos sinóticos é anunciada nesse ponto. Lucas mesmo tem ainda outra, 17:25. Lucas omite o relato da omissão de Tiago e João de ocupar os lugares mais elevados no reino associado à predição em Mateus e Marcos. Essa predição é a primeira a associar o sofrimento especialmente a Jerusalém. Além disso, Lucas menciona que os sofrimentos ocorrerão em cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Vê comentário de Marcos 10, do 32 ao 34. Letra E, a aproximação de Jerusalém, 18:35 a 19:27. A cura do mendigo cego, 18:35 a 43. Marcos 10:46 a 52 e Mateus 20, do 29 ao 34. Finalmente, a longa viagem está quase no fim e eles chegam a Jericó. No portão da cidade, Jesus realiza um milagre de restauração da visão. O mendigo chama por ele, suplicando por misericórdia. Marcos identifica o cego como Bartimeu. Mateus diz que havia 2 cegos. Ele chama Jesus pelo seu título messiânico, filho de Davi, e Jesus para e lhe pergunta o que ele quer. Ele pede que sua visão seja restaurada. Sua oração é respondida com o comentário de Jesus: a sua fé o curou. O resultado do milagre é que não somente o homem é curado, mas também os espectadores louvam a Deus. 2. Zaqueu, cobrador de impostos, recebe Jesus em sua casa, 9 do 1 ao 10. A história de Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem rico, é contada somente por Lucas. Ele queria ver este Jesus de quem havia ouvido falar tanto, mas era tão baixo que a multidão o impedia de ver qualquer coisa. Por isso, subiu nos galhos de uma árvore na rota em que o grupo passaria. Jesus o viu na árvore e o chamou para que descesse, pedindo-lhe hospitalidade. Ouvem-se as murmurações comuns de que Jesus vai comer com um cobrador de impostos. Confira 5:29 e 30. T.W. Manson chama um incidente de um apêndice adequado à parábola do fariseu e o publicano. Na parábola ele expõe ao ridículo a atitude dos fariseus para com esses marginalizados. No caso de Zaqueu, ele mostra pelo seu próprio exemplo um caminho muito melhor. Sainz, página 312.
Versículo 1, atravessava a cidade, agora estão de fato dentro da cidade. Versículo 2, chefe dos publicanos. O título não ocorre em nenhum outro lugar na literatura grega remanescente, de modo que o seu significado preciso é duvidoso. Ele pode ter sido um contraste que comprou os direitos de taxação tributária local do governo romano. Cai de página 207, versículo 3 e 4. Não há sugestão alguma de que ele estava tentando se esconder. Ele foi bem franco nos seus esforços de ver Jesus. Quando Jesus falou com ele, desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 6. Versículo 8. A profissão de Zaqueu parece ter sido lembrada pelos comentários ingratos do versículo 7. Há um mundo de diferença entre ele e o fariseu da parábola, que apresentou todo o seu catálogo de boas ações baseadas em pura autocongratulação. Com Zaqueu não foi assim. As esmolas e a restituição de que ele fala começam agora como um sinal da mudança operada nele por seu encontro com Jesus. Não deve ser considerado como, na parábola, uma autojustificação, mas sim uma declaração do que ele intenta fazer a partir deste momento. Aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres. É um ato feito. É um ato feito na mesma hora e não depois. Plumete, página 435, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O critério no modo de Jesus tratar os homens não é o mérito do homem, mas sua necessidade. 3. A parábola das 10 minas, 19, do 11 ao 27. Jerusalém está finalmente à vista, e porque a expectativa geral é que as profecias concernentes ao reino se cumpram quando chegarem à cidade, Jesus lhes conta mais uma parábola. Um homem de nobre nascimento, tendo de ir a outro país para ser coroado rei, deixa 10 minas com 10 de seus servos, para que cada um possa negociar até a volta dele. Ele não é um homem popular, e os cidadãos mandam uma delegação numa tentativa mal sucedida de obter a rejeição da reivindicação dele. Na sua volta com a dignidade real desejada, ele chama os seus servos para prestarem contas da sua administração. Os bem-sucedidos são recompensados de acordo com seu sucesso. O que confessa que não fez nenhum esforço é censurado e sua mina lhe é tirada. Os rebeldes que tentaram depor o seu senhor são mortos. Mateus traz uma parábola dos talentos, 25 do 14 ao 30, que tem semelhanças marcantes, mas as diferenças são também tão destacadas que não há possibilidade de que os dois textos sejam registros da mesma parábola. Às vezes se diz que essa história de Lucas é uma miscelânea tão grande que não pode ser genuína, que ele introduziu na história simples e direta de Mateus a sua subtrama dos cidadãos rebeldes. Alega-se que isso torna a história desequilibrada e sem consequências lógicas, mas essas críticas não têm valor se, como parece provável, Jesus estava relatando um evento real, pois a vida real nem sempre é simétrica. Joséfo conta como o testamento de Herodes
dividiu seus territórios após a sua morte entre a sua família, e como antes de essa herança se tornar válida, tinha de ser confirmada pelo imperador romano. Arquelau, filho de Herodes, foi a Roma para a confirmação de seu posto e foi de fato acompanhado de uma delegação de judeus que protestaram contra essa decisão. Nesse evento, Augusto tomou o partido de Arquelau. Versículo 12: um nobre que viaja para receber poderes do rei, em Mateus 25:14, se torna um homem que sai de viagem. Versículo 13: cada servo recebe uma mina que, segundo a nota da Bíblia, do estudo NVI, Lucas 19:13, valia cerca de 3 meses de salário de um trabalhador braçal. Em Mateus 25:15, valores diferentes, 5,2 ou um relato, 5,2 ou um talento são dados a cada receptor de acordo com sua habilidade. O talento valia cerca de 15 anos de salário, mas o seu poder de compra era muito maior. Versículo 16 e 18. Os servos bem-sucedidos fizeram a sua parte, render lucros de 1000% a 500%. Em Mateus 25:16 e 17, cada um só atingiu 100%. Atingiu 100%. Versículo 17 a 19. Mostra recompensas diferentes das de Mateus 25, 22 e 23. Sétimo, a Semana da Paixão, 19 a 28, 19 a 28 a 22 e 13. Primeiro, a entrada triunfal, 19 do 20 ao 40. Confira Marcos 11, 1, Mateus 21, 1. Agora eles estão entrando na cidade, como o profeta Zacarias 9:9 havia predito muito tempo antes com seu pai, com seu rei, sendo saudado pelo aplauso do povo enquanto ele vem, e não como um conquistador militar num cavalo de batalha, mas de forma mansa e humilde, sendo um jumentinho, como é adequado a um embaixador de paz. Com verdadeira majestade, o filho de Davi avança para a sua paixão. Ele tinha feito preparativos para o jumentinho para que a profecia de Zacarias pudesse se cumprir. Ele vai cuidar de todos os detalhes para que outras profecias também se cumpram, mesmo que seja a sua própria morte que tenha sido profetizada. Versículo 39 a 40. Somente Lucas registra o pedido dos fariseus dirigido a Jesus para que silencie a multidão, que o saúda como o Messias, como também a resposta de que, se a multidão silenciar, até as pedras clamarão. Vê detalhes do comentário de Marcos 11, do 1 ao 10.